Meus amores, um bom dia e hoje eu vou fazer sem o fone, né? Fazer normal mesmo. E vou comer um bom dia pra vocês e vou começar com vocês no versículo é, Salmos. Eu fiz muitos vídeos, né? Mas eu nunca fiz vídeo de Salmo, né? E hoje a primeira coisa é que eu abri a Bíblia, veio no livro de Salmo. E também vou pro livro de Cantares, que mal eu falo sobre a respeito de Cantares com vocês, né? Meus amores, hoje eu tive um sonho, né? Eu vou soltar pra vocês o sonho que eu tive. Mas e o pior, não é pior não, é porque é alerta, né? Outras pessoas tiveram o mesmo sonho que eu tive. E quase do mesmo jeito. Eu não sei se vocês perceberam que eu já chorei, foi muito, né? Mas, meus amores, porque a gente, a gente tem alma dentro da gente, vocês sabiam? A gente sente as coisas. E principalmente quando a gente sonha, ainda é mais duro, né? Então, eu vou soltar esse sonho pra vocês, mas antes eu vou soltar esse versículo. Só esse versículo já faz eu chorar. Mas bora lá. Eis que fugi. Meus amores, eu vou soltar esse eu vou soltar esse versículo é Salmo 54, 55. A página, né? E vou soltar aqui o versículo 7. E vou soltar o sonho que eu tive ontem à noite. E quando eu abri esse versículo, que eu li o versículo 7, né? Que é o número da perfeição, né? Aí, meus amores, entendi tudo. E sem dizer as outras pessoas que sonharam também, eu entendi. Tem pessoas que vão ter oportunidade de fugir para longe, tem outras que não. E tem aquelas que vão ser arrebatadas, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Deus de Israel, né? Ó, meus amores, eu sonhei, esse sonho ele é tão estendido, mas ele é tão grande, tem coisa que eu entendi, tem coisa que eu não entendi. Eu sonhei, meus amores, que eu tava no canto. Eu sonhei que eu tava no canto, mais uma mulher, né? E ela tava, como é que eu quero dizer, meu Deus? Ela tava assim se arrumando, se enfeitando, né? Ela tava se ajeitando como se fosse para algum canto importante, né? E ela tava se arrumando, né? E eu vi que ela tava assim se vestindo. Só que não era roupa assim adequada para uma pessoa que vai ser arrebatada, né? E eu tava na companhia dessa mulher. E nós saía junto pela estrada carroçal. Areia bem branquinha, os mato verdinho assim do lado. E, meus amores, esse sonho é um sonho tão complicado. Eu vou contar só os detalhes assim que eu gravei assim, tá entendendo? E eu saía com ela na estrada, não sei se era de bicicleta ou se era de moto, eu sei que eu saía com essa pessoa, né? Saía andando, né? E no momento que eu saía andando com essa pessoa, eu parava a bicicleta, ou era a moto, sei lá o que era, sei que eu parava, né? Quando chegava mais lá na frente, eu via um buraco. Um buraco que eu olhava assim pra dentro, eu via ele bem profundo, um buraco bem profundo. E nesse buraco, era como se... Era não, era um pé de mangueira muito grande. Era um pé de mangueira muito grande. E tinha um buraco medonho no pé da mangueira, que dava pra mim ver assim até o restante da profundeza assim, da raiz da árvore, né? Assim, uns 2 metros, 3 metros, a profundeza desse buraco, mesmo no pé da árvore, redonda assim. Aí eu olhava, tinha uma pessoa que parece que era o dono desse buraco, sei lá, ou era dono dessa árvore, não entendi, né? Só sei que a mulher chegou pra mim e disse assim, mulher, tinha uma pessoa lá, né? Eu peguei e disse assim, mulher, isso aí dava pra tampar todinho de cimento, eu dizia desse jeito, dava pra tampar todinho de cimento e colocar água dentro, fazer uma cacimba. Eu dizia, eu dizia desse jeito. E fazer uma cacimba. Aí aí chegou um homem, né, perto de mim e dizia assim, não é pra fazer nada aí, desse jeito. Aí ele falava isso, passava e saía, né? Aí eu peguei e saí, né?
saí de lá de perto mais essa mulher, né? Aí só sei que eu fui pra uma casa. Quando eu chego nessa casa, eu olhava pro céu. Na hora que eu olhava pro céu, eu via assim como se fosse um avião. O céu assim, azulzinho. Tivesse assim já de noite, chegando à noite, né? Eu via assim, era como se fosse um avião passando, né? A zoada é como se fosse de avião, né? E quando menos espera, já não era um avião. Aí vai vir ele pra minha banda. Era assim, como se fosse assim, meus amores, como se fosse uma nave mesmo, uma nave, igual o pessoal fala mesmo aí, né? Uma nave, mas era uma nave, ela era rosa. E ela chegava bem pertinho de mim pra me levar. Aí eu chegava, eu corria, eu entrava dentro de uma casa. Eu entrava dentro de uma casa que era pra essa nave, né? Ela não me levar. Quando eu avistei ela de longe no céu, eu pensava que fosse um avião. Só que ela olhou pra mim, ela olhou pra mim, né? E veio a minha direção pra me levar. Aí, quando ela veio se aproximar de mim, eu vi ela, né? É que fosse uma cápsula, né? Mas é uma cápsula rosa. Mas igualmentezinho uma nave, rosa. E ela veio pra mim pegar, né? Aí eu peguei, mesmo na onde eu tava, assim, entre uma calçada, entre a calçada e uma casa. E lá dentro tinha um homem, né? Aí eu peguei e disse assim, eu disse, eu vou entrar nessa casa aqui. Eu entrei na casa. Eu entrei na casa e fiquei lá, né, nessa casa. E a nave foi-se embora, entendeu? A nave foi embora. Não sei nem se ela levou alguém, que ela vinha pra me levar, né? E meus amores, nesse momento que ela chegou, né? Nesse momento que ela chegou, que eu entrei dentro dessa. Eu passei a parede. Eu pareci, não sei se foi a parede ou foi a janela, só sei que eu passei, né? Eu passei e entrei pra dentro dessa casa. E ela não me levou, né? Aí lá dentro tinha um homem. Esse homem tinha saído. Ele tava lá mais eu e. Ele tava mais eu e era um homem branquinho, né? Ele tava mais eu e de repente ele saiu, eu ficava sozinha dentro dessa casa, né? Aí de repente, deixa eu ver o restante desse sonho. Eu saía pra um canto, tinha tinha uma cerca, tinha uma casa, tinha. Mas porque é estranho esse sonho. Eu tô contando pra você, mas eu tô tentando contar a vocês, entendeu? Que foi ontem. E eu chegava, né? Eu entrava dentro dessa casa. Lá dentro tinha umas pessoas, eu entrava dentro dessa casa, tinha umas pessoas. Meus amores, eu vou encerrar por aqui esse sonho, porque tinha cachorro. Eu entrava mais uma mulher. De repente eu já tava em outro canto, olha, tá vendo? É por isso que eu digo, de repente eu já tava em outro canto, conversando com uma pessoa que está com muito tempo que eu não converso com esse homem, né? É um homem, né? Era um homem. E ele tava num canto, deixa eu ver aqui, meu Deus. É como se eu estivesse lá, onde ele tava trabalhando, né? Sei lá, não entendo bem se eu sei que eu tava, mas esse homem é um homem conhecido. E eu falando com ele, né? Agora eu não tô lembrada do que eu tava conversando com esse homem. Só sei que eu tava conversando com ele. Aí de repente. Meus amores, é difícil de eu contar um sonho assim. Glória a Deus. A minha barriga. E de repente eu saía. Meus amores, é muito difícil de eu contar esse sonho. Eu vou encerrar ele por aqui. Porque eu só sei que eu conversava com esse homem. Mas esse sonho é tão grande, mas ele é tão grande que eu não consigo me lembrar completamente assim dos detalhes, entendeu? E o tempo passando. Só sei que eu tava num ambiente que eu já conhecia. Esse homem eu conhecia. Esse homem eu conhecia. E tanto o homem eu conhecia como o ambiente que eu tava, né? E de repente eu ia pra outro canto. Meus irmãos, eu vou encerrar esse sonho pra vocês por aqui, porque eu não consegui entender, só entendi até aí. Agora o que me surpreendeu mais foi sobre essa nave, sobre esse pé de árvore. Agora eu vou soltar um sonho que eu tenho uma lembrança assim totalmente dos detalhes desse sonho, né? É outro sonho
que eu tava bem alta da terra, tava bem alta da terra, tava no céu, num lugar bem alto. E eu olhava pra baixo, eu via assim, eu via assim várias cidades, né? Várias cidades, e eu via quando houve uma grande explosão. Mas foi uma explosão tão grande que a terra se rachou e via aquele impacto medonho. A terra se rachou, uma terra seca, a terra seca. Ela se rachou, a terra seca, e ela veio andando assim, ela veio se rachando, né? Se rachando, e com ela veio uma onda de energia. E nessa, nessa, nessa onda de energia que veio, eu tava na rede deitada, dormindo. Na hora que veio essa, essa onda de energia, ela passou por mim. Na hora que ela passou por mim, ela me matou. Na hora que ela me matou, aí eu me acordei. Mas, meus amores, foi uma explosão tão grande e a terra se rachou todinha. Aí vi assim, uma onda medonha de energia, ou era de energia, né? Ou então era uma onda de calor. Só sei que era uma onda que vinha. Mas não era uma onda assim como se fosse eu falo pra vocês como se fosse de energia. Uma onda branca assim, ó. Não era branca, totalmente branca, entendeu? Era, por exemplo, vou dar uma comparação. Quando um botijão explode, é para poder vocês entenderem o sonho, porque eu não tenho como. Eu poderia mostrar uma imagem idêntica ao sonho que eu tive, né? Mas eu não sei mexer nisso. Se eu soubesse, eu mostrar para vocês, entendeu? Então, eu vi. Pronto, tem um bujão de gás, quando ele explode. Então, ele na explosão dele, aonde ele pega, ele não atinge, pois foi do mesmo jeito. E vocês vê, vocês não vê, mas a gente vê que a gente sente, né? Foi desse mesmo jeito. Nessa explosão que teve, é como se a terra fizesse assim, puf. E nesse momento que a terra fez assim, ela começou a se rachar. Os pedacinhos de barro, aí saiu rachando a terra todinha. Até onde a minha vista viu, olhando pra mim, eu deitada na rede, né? Lá vinha aquela onda, vinha uma onda medonha. Uma onda, como se fosse de energia. Na hora que ela chegava em mim, eu morria. É o que eu tenho pra soltar pra vocês. Bora pro livro de Cantares, aqui eu já soltei, né? Mas eu vou soltar o primeiro versículo, que é a respeito do, como eu digo pra vocês que eu oro, e realmente apareceu aqui, né, no livro, ó. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te esconda da minha súplica. Eu pedi muito a Ele, pedi muito pelos meus filhos, eu pedi muito a Ele, pelos meus irmãos que vivem dentro das igrejas, eu pedi muito, muito a Ele sobre a minha família, eu pedi muito, muito a Ele sobre a minha salvação, a salvação dos meus filhos, a salvação dos meus irmãos em Cristo Jesus. Como eu pedi, clamei pelo meu povo em Israel. Eu pedi, Ele sabe das minhas orações. E quando eu li esse versículo aqui, eu encerrei todas as orações minhas, eu clamo por tudinho. Pelo ímpio também, com o ímpio, ele escute a palavra de Deus. Eu queria tanto que vocês aceitassem Jesus. As festas das trombetas é uma festa profética. Ele pode vir sim nas festas das trombetas e nos tirar dessa terra. Tá no querer dele, não tá no nosso. E quando eu li esse versículo aqui, é justamente falando para as pessoas que sobreviverem e fugirem. Igualmente está escrito nos versículos que eu já li, né? Que diz assim, que quando acontecer que um fosse tirado e o outro ser deixado, fuja. E eu vou ler para vocês. E vocês sabem que esse rei rei Davi, o livro de Salmo, quem fez ele foi Davi, né? Um homem cujo coração era o coração de Deus, né? E isso aqui é justamente por dia de hoje. Eis que fugirei. Preste atenção,
Salmo 55. Procura uma Bíblia, compra uma Bíblia, guarda, ela vai ser o teu passaporte para tu voltar para o céu novamente, após o arrebatamento. Se tu for poupado, se tu escutar o que está escrito aqui. Eis que fugirei para longe e hipernoitaria no deserto. Só esse versículo 7 que eu vou deixar para vocês. Igreja de Jesus, acorda, hoje é o último dia. Se passar para amanhã, agradece a Deus. Não é porque você é tirada da terra que eu vou para perto do meu grande amor, que Jesus de Nazaré é o meu Salvador. Não é por causa disso que eu não vou clamar por você, eu intercedo por vocês. Aceita Jesus, vai para um quarto e diz assim: Jesus, as igrejas, hoje, as igrejas tudo fechada. Tem igreja que vai estar aberta. Tem pessoas que vão estar se congregando hoje, né? Como meu coração está angustiado. Qualquer momento ele pode vir. Eu fico alegre porque eu vou conhecer pessoalmente assim ele, né? Vai ser o melhor dia da minha vida, mas também mas eu também clamo por vocês. Meu coração se enche de angústia por causa de vocês, que vocês não aceitaram Jesus, porque vocês não estão clamando por Jesus para nos salvar. Tantas pessoas poderiam ir hoje com ele, e vocês jogando fora a oportunidade. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Conserta os teus caminhos com ele. Hoje é a última oportunidade. Esse hino era para ser cantado, era hoje. Que justamente aquele hino. Hoje pode ser muito... Não, hoje não. Amanhã pode ser muito tarde. Então, meus amores, se eu for cantar esse hino, com certeza eu vou chorar, e não é pouco não, é muito. Tantas oportunidades as pessoas têm, né? Aceita Cristo. Aceita Cristo, salva a tua alma do abismo. E se tu correr pro deserto, como está escrito aqui, se tu permanecer no deserto, leva contigo a palavra de Deus. Ela vai ser a tua fortaleza esses dias que vão passar pela terra. Mas meu grande amor não vai desamparar ninguém. Ele não vai. As pessoas que morrerem pelo amor dele, por quem ele é um ser maravilhoso. Tá certo, assim, eu já conheci ele, né, em sonho. Pra mim ele é um homem perfeito. Essas pessoas que ficarem, não desiste da tua salvação, não. Tu perdeu a oportunidade, mas tu não perdeu a tua salvação, não. Se tu ficar vivo, só persevera até o final, né? É isso que eu te peço. O Deus de Israel, ele é um Deus muito maravilhoso. E todos vocês, eu vou ler esse versículo, eu tenho tanto orgulho porque eu fui feita pelas mãos dele, né? E eu vou ler esse versículo justamente para ele. Nesse versículo eu me conforto, né? Porque eu sei que quando eu sair dessa terra estarei nas mãos de um grande homem. Igualmente eu nunca tive, entendeu? Mas ele me deu 2 filhos homens, o Jones e o David, 2 filhos homens maravilhosos. Eu não choro porque tá me aproximando a hora de eu deixar esse mundo, não. Eu choro pelas pessoas que poderiam ter se salvado e muitas delas não vão se salvar. Primeiro, porque vocês não creem no que está escrito. Segundo, porque ele estava sempre chamando vocês e vocês sempre virando as costas para ele. Agora ele vai se calar.
e vai deixar vocês ir atrás dele, porque desde o tempo que ele fez o sacrifício, que ele saiu, com 3 dias ele ressuscitou, que subiu o céu, ele é direto batalhando por muitas almas, muitas almas, e as pessoas, as pessoas não dão a mínima importância. Vocês vão começar a dar após o arrebatamento. Após o arrebatamento, vocês vão começar a dar importância a ele. Aí, por causa disso, vocês vão sofrer. Vocês ignoram o que os apóstolos passaram, pois é isso que vocês estão prestes a passar, e para salvar a alma de vocês. Mas ele chamou tanto, ele chamou Cristo, ele é um grande homem, um grande rei. Eu vejo o esforço dele, por essas pessoas. Eu vejo o clamor dele, ele tocando na mente de vocês, no coração de vocês, para que haja arrependimento, para que vocês se voltem para quem? Para ele novamente. Meus amores, eu vou pro livro de Cantares. Eu amanheci, ele sussurrando no meu ouvido. Eu escutei ele falando no meu ouvido sobre o livro de Cantares. Muitas pessoas ignoram. Eu nunca ignorei. O livro de Cantares é o sentimento dele. É o sentimento dele, o sentimento da noiva dele. Eu vou soltar para vocês verem. Ela tá mesmo em cima. E as pessoas ignoram. Eu vou soltar o sonho, né? Que ele tava pregando comigo. Esse sonho eu nunca esqueci, detalhe nenhum desse sonho. Meus amores, vocês me perdoem por eu estar fazendo hoje. Meus amores, vocês não fiquem pensando que eu tô de maquiagem não, viu? Eu tô sem nada, eu tô natural, e ele sabe disso, que ele sempre tá do meu lado. Ó, meu beijo tá vermelho porque eu tô chorando, entendeu? Jamais. Muitas pessoas, muitas crentes, muitas mulheres de pastor vão perder a própria salvação da alma de vocês, sabe por quê? Por causa que vocês fazem a sobrancelha, porque vocês usam batom, vocês usam maquiagem. Nada disso nos santifica a ele. O que nos santifica a ele é nós estar pura do jeito que ele nos fez. Nós estar pura e nós estando pura, e o que nós se santifica a ele é a nossa santidade, nós glorificar ele, dizer que ele é santo, que ele é único. É isso que nos purifica, entendeu? Meus amores, ó, eu vou ler aqui o livro de Cantares, algo que Deus pediu a nós. E aqui tá no livro de Cantares, as pessoas ignoram, né? Mas aqui tem o nome dele. E eu vou soltar pra vocês. Muitas pessoas ignoram isso, né? Eu queria que vocês aceitassem Jesus. Confessem Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Aceita Jesus. Começa a caminhar com Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Se desfaz de tudo, Ó, põe em mim como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu abraço. Meus amores, ele me pediu para mim colocar ele como selo sobre os meus pensamentos, que é sobre o meu coração, é os meus pensamentos, ele ficar direto na minha mente. E ele pediu para mim colocar ele como selo. Como é que eu vou colocar Cristo como selo? Daqui, entendeu? Para vocês verem como essa parte aqui não tá falando do rei Salomão, tá falando justamente dele. Mas vocês vão entender, ó. Põe em mim como selo sobre o teu coração, sobre a minha mente, ele tá como selo sobre o teu abraço. Eu já mostrei pra vocês, né? Porque o amor é forte como a morte.
a única pessoa que tem autoridade de falar sobre a morte, que conhece a morte profundamente, é Cristo. Então, ele é o autor. Ó, eu vou repetir para vocês. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, você está vendo? O amor dele é forte como a morte. Você sabe, para ele abrir a boca, para ele falar isso, foi ele. Foi o nosso Deus de Israel. Entendeu? E duro como a sepultura. A única pessoa que conhece que uma sepultura é dura, vocês sabem que é ele. As suas brasas são brasas de fogo, labareda do Senhor. Você está vendo aí, ó, são brasas, labaredas de fogo. Quem que tem labareda de fogo, se não for o nosso Deus de Israel? Entendeu, meus amores? Continuando aqui, é porque as pessoas ignoram as coisas que tem escrito na Bíblia. Tudo representa ele, tudo fala dele. Ó. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém deste todos os bens de sua casa. Pelo amor, certamente o desprezaria. Glória a Deus. Você está vendo aí? Agora eu vou ler o coro para vocês. Vocês viram que aqui no livro, foi Cantares 7, e o versículo que eu li é Cantares 7, eu li para vocês Cantares 8. Cantares 8 e o versículo foi o versículo 6 e o versículo 7 para vocês, de Cantares. Eu vou ler agora um versículo, eu vou ler aqui, né? Ó. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seio. Que faremos a esta? Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Glória a Deus. Presta bem atenção. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio. Glória a Deus. Se eu for o quê? Peraí. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, secá-la-emos com tábuas de cedro. Glória a Deus. Você está vendo aí? Esse aqui é o que? Esse aqui está falando é sobre o que a pessoa que ia ficar, como Cristo falou. Ela vai ser o que? Ela vai ser edificada, se ela estiver fazendo a vontade do nosso Pai aqui na terra, ela vai ser edificada e ele vai fazer o que? Ó, deixa eu ler para vocês. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio. Você está vendo aí? Deus está dizendo que vai edificar o que? A casa dele sobre ela. Você está vendo aí? Agora eu vou ler para vocês, sabem o que? Eu vou falar com você, o povo de Israel. O povo de Israel, vocês alertam. O nosso Deus, o dono da nossa vida, ele é Cristo, nosso Redentor. Ele nos trouxe a nossa salvação. Confessa Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Por quê? Porque ele é o Messias. O Deus de Israel, ele é o Messias, que foi enviado a todos nós. E vocês o rejeitam. Dá uma oportunidade à alma de vocês. Deixa eu procurar aqui, meus amores. Algo que eu ia ler pra vocês, que é pra vocês entenderem. Isso aqui também vai ficar justamente pro povo de Israel. Esse versículo, que é desse vídeo, né? Só o outro sonho que eu soltei pra vocês, que eu não entendi, eu vou pegar esse sonho e vou soltar só os detalhes do que eu entendi pra vocês. Que é pra poder vocês ficarem entendendo, né? Entendi agora. Deixa eu ver. Pronto, tá por aqui. Pronto, já tá aqui. Para que o povo de Israel saiba quem é
o Messias, o enviado de Deus, que o povo, os antepassados de vocês, os mataram, para que vocês saibam quem é o Deus de Israel. O Deus de Israel, preste atenção que vocês vão ver, é o Messias, o Deus de toda a terra. Vocês prestem atenção. Aqui eu vou identificar ele. Eu vou identificar ele aqui, vou identificar ele no livro do Apocalipse, ainda vou identificar ele. É porque vocês lêem as Santas Escrituras, mas vocês procuram entendimento, mas vocês não entendem, porque vocês pulam os versículos, não pulam os versículos, entendem os versículos. O mesmo livro que Cristo e que vocês conhecem bem, é Isaías 55, é Isaías 55. Nesse mesmo versículo aqui, ele fala sobre uma pessoa que, deixa eu procurar aqui, sobre uma pessoa eu vou dar uma explicação boa a vocês. O povo de Israel, né, que é um povo que Deus ama e tem uma aliança com vocês, mas para que vocês entendam, essa pessoa, presta bem atenção, porque vocês ficam falando, ó, que Cristo não é o Messias. Se vocês soubessem, povo de Israel e nação e as 12 tribos de Israel, se vocês soubessem que o Cristo que vocês rejeitaram, desprezaram, se vocês soubessem que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Criador que nos fez, ele é o nosso Deus de Israel, se vocês soubessem. Olha o que é que Pedro disse. Pedro, vendo Pedro a este, disse, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Ele está perguntando a Jesus, daquele discípulo que Deus o ama, daquele discípulo, o que será? Cristo vai responder para vocês agora. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha,